gravação aí, que eu quero, em primeiro lugar, né, agradecer a presença da Anete Marum, e quero agradecer a presença aí dos colegas que estão entrando devagarinho aí para assistir a nossa aula. Eu gostaria que, se desse, Anne, você já se apresentasse, porque eu acredito que tem gente que não conhece você, não sabe o que está perdendo. Então, vamos lá, Anne, se apresente, conte um pouquinho sobre você para a gente. Boa noite a todos, gente. É um prazer imenso estar aqui participando dessa semana, né, da gastroenterologia, da pós, que representa bem o que a Denise preza, né, para a pós dela, né, essa discussão que ela apresentou no início, né, multiprofissional. Então, para mim, realmente é um prazer imenso estar caminhando com a Dê, desde a primeira turma, né, dessa pós tão especial. E meu nome é Anete Marum, eu sou nutricionista há 23 anos, né? E há 23 anos eu durmo e acordo, né? Pesquisando, ensinando e fazendo nutrição clínica. Eu comecei minha vida sendo nutricionista hospitalar, né? Eu fui nutricionista do Hospital das Clínicas de São Paulo, né? De UTI durante muitos anos. E quando eu, né, saí do hospital, eu continuei dentro da área clínica. Já fui nutricionista de spa, de home care, de ambulatório, de clínica, de consultório. Então, assim, é uma bagagem, né, muito grande. Eu tenho 2 especializações, mestrado, e estou terminando agora, até dia 30/9, né, o meu doutorado pela Universidade Federal de São Paulo. Eu trabalho mais ou menos há 7 anos com genética, né? Então, meu doutorado em análises genéticas. Eu estudo, né? Eu pratico análises genéticas, né, no meu consultório, nos meus pacientes. Não só análise genética, mas essas análises hoje, né, todas, né, que a gente chama de análises ômicas. E tenho a honra, né, como eu falei, de caminhar com a Denise desde a turma 1, sendo, né, professora, né, quando ela me chamou para dar aula na turma 1, né, de genômica. Era logo os primeiros módulos, eu lembro, eles não tinham tido ainda, né? E a Denise foi, há anos atrás, bastante pioneira em fazer essa associação, né, da gastro, né, de uma pós em nutrigenômica, e em trazer esse olhar para os profissionais, de que eles tinham que entender desde as predisposições genéticas. Então, eu tinha uma missão de apresentar a eles, né, desde, né, do Exato. DNA, do RNA, qual é a influência disso. Então, eu acho que a Denise desbravou muito, né, principalmente dentro da plenitude, porque aí depois da pós dela acabou dando uma disseminada, né, Exato. mas Na verdade, hoje... abrimos muitas portas, né? Hoje a gente tem vários colegas que estão vindo para a plenitude. É importante também a gente colocar que todo aluno da plenitude tem um incentivo para fazer outras pós dentro da plenitude, porque há um desconto, né? E isso ajuda bastante, né? A gente está vindo aí outros profissionais muito legais, o próprio Sérgio Cabral, que é professor da nossa pós também, né? Dentro da ginecologia funcional e integrativa, que já tem uma pós dele também, né? Que é outra pessoa que eu recomendo muitíssimo. A Anne tem a pós dela, da nutrição de precisão, e a gente tem agora, entrando para a plenitude, o Luciano, né, vai começar agora uma pós também, tem o Rodolfo Pérez. Então, assim, a gente tem uma turma muito legal, né, tem a Kátia Cili fazendo a parte de nutrição infantil, né, a Martina. Então, assim, a gente tem muita gente boa. E eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time hoje, e que só cresça, e que vocês passem por todas as pós daqui, né, que só para adquirir e ganhar conhecimento, né? E a Anne, como eu acabei de colocar aí, a Anne faz o que tem também, coordena a pós dela em nutrição de precisão,
E conta para a gente, Anne, o que seria esse termo nutrição de precisão? Então, né, a nutrição de precisão, especificamente, né, a nutrição, o termo nutrição foi uma especialidade reconhecida pelo nosso conselho, o Conselho Federal de Nutricionistas, somente o ano passado, né? Essas coisas demoram um pouco, né, Denise? Mas acabou acontecendo em maio do ano passado, onde eles reconheceram esse termo, apesar de já estar na prática clínica, né? Há muito tempo, há muitos anos que eu faço, né, esse tipo de nutrição. Mas a nutrição de precisão, ela é uma nutrição que engloba, né, o que a gente já faz na nossa prática clínica, né, nada é excluído, é necessário que a gente aplique uma anamnese, que a gente veja os sinais e sintomas dos pacientes, que a gente calcule dieta, que a gente veja os exames bioquímicos. A diferença é que na nutrição de precisão nós utilizamos, né, exames genéticos, né, que a gente chama exames relacionados às ciências ômicas, exames que a gente tem hoje disponíveis, né, que é possível a gente avaliar, né, o máximo dessa individualidade, né, dos pacientes, seja na sua bioquímica, seja os metabólitos que eles geram, seja as predisposições genéticas que ele tem, seja até exames de precisão para fazer uma análise de saúde intestinal, né, mais a fundo. Então, assim, esses exames que a gente chama exames de precisão, né, são ferramentas, né, que a gente utiliza dentro da nutrição clínica para realmente ter uma conduta mais assertiva no que diz respeito, né, a gente orientar esse planejamento de tratar o paciente. Então, a gente tem hoje diversos exames, isso tudo é muito novo, né? Nós, nem nutricionista e nem médico, muitas vezes tem isso na sua grade curricular, né, durante a faculdade. Então, foi o que eu falei, a Denise, né, foi pioneira em trazer essa discussão, nessa importância para pós. Eu acho que daqui para frente o profissional que não souber entender e interpretar esse tipo de exame, né, ele vai estar bastante desatualizado, uma vez, né, Denise, que graças a Deus esses exames eles estão ficando cada vez mais acessíveis, né, para que o profissional utilize como recurso, né, e indique para os seus pacientes, porque até agora o que a gente vivenciou muito, né, foi uma limitação que passa muito pelo custo, né, Exato. desses exames. Então, assim, a gente tem hoje, já de quando eu comecei há 7 anos atrás, né, para hoje, a gente tem já uma diminuição bastante significativa, né, do custo desses exames de precisão. Então, a gente tem visto, né, que a prática clínica, né, quando a gente vai para o PubMed e digita, né, genética, genômica, nutrigenômica, metabolômica, os últimos 5 anos, aquele gráfico. Aquele gráficozinho que aparece ali, né? Está Exatamente. subindo, né? Está Está subindo. subindo absurdamente, e a gente precisa que a tecnologia, que a bioinformática utilizada acompanhe, né, isso, para que a gente consiga que mais pessoas utilizem, né, esses exames na sua prática clínica. E Então, sabe, Anne, isso é muito importante porque a gente tem visto, e isso é uma tendência, né? Com as redes sociais e com a popularização do conhecimento, que nós estamos aqui, inclusive, em parte, responsáveis por isso também, né? Eu estou na rede social há mais de 10 anos, né? Gerando conteúdo, então, nesses 10 anos aí, né? Quantas pessoas já não passaram pelo meu perfil, já se informaram, né? Pessoas, profissionais de saúde
ou não, né? Os leigos também. Então, é um movimento que não tem como você parar. A roda tá girando, né? E não tem como você parar. Só que, quando a gente está informando, né? Principalmente pessoas que não são da área, há uma tendência das pessoas tentarem simplificar algumas coisas. E toda vez que a gente simplifica algumas coisas, e aí eu me coloco aí também nisso, existe uma certa generalização. Então, assim, eu sempre falo isso para os alunos, né? Não existe nada que seja para todo mundo, nem nada que não seja para ninguém, né? Porque existe realmente uma coisa que se chama individualidade biológica. E eu acho que a nutrição de precisão, né, entra nisso. Essa semana mesmo a gente teve uma polêmica com um colega, até comentei ontem para quem estava assistindo ontem, que falou que havia uma certa dificuldade, né, das pessoas, ele estava falando para atletas, né, do ganho de massa muscular, para atletas que queriam fazer uma dieta cetogênica. E esse colega estava explicando, ó, o carboidrato é importante, tal, né, para esses atletas, só que foi tirado um recorte, né? E aí muita gente fazendo uma crítica, né? Não, que hoje a gente já sabe que a dieta cetogênica pode ser usada, né, por algumas pessoas para otimização de composição corporal e tal. Mas ele não estava falando de um atleta, né? De fisiculturismo, por exemplo, né? Porque aí fica realmente muito difícil uma dieta cetogênica, você colocar uma pessoa num nível de competição, né? Então, aí o pessoal do cetogênico, o pessoal do low carb fica bravo, né? Não, Sim. porque é melhor e tal. Então, na verdade, quando a gente fala em nutrição de precisão, a gente está falando para quem é melhor. E aí eu já vou tocar num assunto que é tema na sua aula, que é, por exemplo, você fala bastante na sua aula dos genes envolvidos no processo de diabetes, no processo obesogênico, de síndrome metabólica. E aí você comenta, né, que a maioria dos genes que são estudados quando se fala em diabetes, na verdade, não estudam carboidrato, Não. estudam a gordura. Então, eu queria já começar falando sobre isso, porque isso é um assunto polêmico, né, Anne? É polêmico, é bastante polêmico, tudo isso é polêmico, só que assim, né, Dê, eu acho que eu vejo que você leva numa boa também, a gente passeia bem dentro dessas polêmicas no sentido, Uhum. porque simplesmente a nossa cabeça, ela aceita que é possível diversas condutas dentro Exato. de uma situação. Então, Uhum. existem pessoas que não conseguem enxergar dessa forma, essa individualidade, e que é possível que um responda de uma forma com tratamento X ou com uma dieta X e que o outro não responda. Então, para mim, isso é tão claro quanto Sim. água, quanto 2 mais 2. Então, essas questões, assim, né, de tipo, tal dieta funciona para tal situação. Eu já vi nesses 23 anos, outro dia eu fiz um post sobre isso, que eu falei assim: olha, eu já vi tanta coisa e eu tenho certeza que você também. Eu já vi gente com intestino curto, Denise, ou sem estômago, responder muito bem e muito melhor do que pessoas que têm todos esses órgãos, né, ditos Exato. íntegros. Eu já vi pessoas nadarem, fazerem Ironman com dieta cetogênica, e ao mesmo tempo eu já vi pessoas que com 2 dias sem carboidrato não levantaram da cadeira, né? Então, Exato. assim, e assim por diante. Então, essa prática, essa individualidade, ela é muito comum, né, na minha cabeça. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente sai do que eu chamo assim desse sindicalismo de que Exato. só low carb A tribo, é né? A salvadora tribo. da pátria É, e é, que resolve todos os problemas, ou só a cetogênica é que é possível. Entendeu? Não é. É o que é bom para você, o que é bom para cada um, né? E exato. dentro desse conceito, quando eu explico nas minhas aulas, né, sobre genética, quando eu comecei a estudar genética lá atrás, me intrigava muito
os artigos científicos. E eu mostro nos módulos, na sua aula, os artigos. Os artigos científicos, eles, dentro da resposta, da melhor resposta, aqueles pacientes que têm predisposição genética a desenvolver diabetes tipo 2, eles não mensuram, eles não veem percentual dos carboidratos, né? As pesquisas, elas dividem a gordura, o tipo de gordura, né? Então, Sim. assim, até mesmo dietas que tenham um percentual, não vai ser uma dieta high carb, mas até dentro de um percentual de 40%, 45%, né? A melhora na glicemia para determinadas genéticas, naqueles indivíduos, existem indivíduos, né, que quando você aplica uma terapêutica de uma boa alimentação e de exercício físico, eles respondem. Eles Uhum. respondem na manutenção da sua glicemia. Eles respondem, né, nesse equilíbrio ou na remissão aí, quando possível, desse diabetes tipo 2. Tem pacientes que não respondem, mesmo você Aham. cortando o carboidrato, mesmo fazendo exercício físico, eles continuam com níveis maiores, né, glicêmicos. Então, quando essas pessoas começaram a serem pesquisadas, é que veio as respostas, né, de que algumas pessoas realmente respondiam muito mal ao aumento da gordura saturada no seu perfil glicêmico, por uma predisposição genética. Uhum. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente entende isso, que a gente vê em humanos, em ensaios clínicos, né? Diferentes condutas com diferentes percentuais de gordura, né? Cada um Uhum. respondendo de um jeito no seu controle glicêmico, a gente entende realmente, né, essa individualidade e o quanto a genética de cada um, associada com o seu histórico, é o que vai ditar a resposta, A né? resposta, exatamente. E até a gente chegou a comentar sobre isso, por exemplo, quando a gente está falando, e aí a gente fala no nosso módulo de saúde da mulher, inclusive lembrando aí do Sérgio Cabral, a gente fala muito da síndrome do ovário policístico, né? Sim, Que é uma síndrome que envolve um grau de resistência insulínica. E que sim. normalmente, tradicionalmente, o que a gente faz com essas pacientes? Né? A gente sugere a perda de peso, a redução de carboidrato, né? A melhora da sensibilidade insulínica. Mas tem pacientes que já são magras, É, né? E isso não é raro. E aí aqui eu já vou até colocar, a minha sobrinha é um caso desse que foi para a Anne, foi. justamente porque ela é uma menina magra, magra, bem magrinha, inclusive, e tem síndrome do ovário policístico. Então, isso foge um pouquinho daquele padrão que a gente tem, daquela obesidade, né? Das meninas com resistência insulínica, da dieta excessivamente rica em carboidratos simples e tal. E uma pessoa como ela, não, inclusive ela fez uma dieta low carb, ficou mais magra ainda, mas continuou com a irregularidade menstrual, né? Nesses casos, Anne, é preciso, e eu lembro que você me ensinou isso, a escolher uma forma de anti-inflamar, né? Isso, é. Por exemplo, com elevação de ômega 3, não é isso? Sim, nesses casos, a gente, assim, né? E foi como ela respondeu. A gente Exato. até tirou ela de uma low carb mais restrita. A gente ofereceu ali, a dieta que eu calculei para ela tinha em torno de 42, 43% de carboidrato no dia inteiro, mas é óbvio que eram carboidratos que eu chamo de carboidratos do bem, né? Carboidratos Uhum. de valor agregado. A gente não está já nem falando aqui de farinhas, açúcares, tá, pessoal? A gente está falando realmente de carboidratos que eu chamo, né, que tem valor agregado. A gente calculou uma dieta para ela que tinha, dentro do percentual de gordura saturada, até 7% de gordura saturada, Então, né? aí está o ponto, gente, É a aí que gordura eu ponho, saturada. a gordura saturada. E aí a gente aumentou
as ações anti-inflamatórias, porque para ela o maior eixo que a síndrome do ovário policístico por si só já é uma patologia inflamatória. Mas quando a gente olhou a genética dela, quando eu vi que ela não respondia a uma low carb, a gente foi por um outro caminho, que é, né, de ações mais anti-inflamatórias, de controle maior dessa gordura saturada, porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma tendência que a gente tem normal do profissional e dos pacientes é que quando a gente faz uma low carb muito restrita, naturalmente a gente aumenta a proporção, né, da gordura Exato. né, de proteína e de gordura. E existem pacientes que geneticamente não toleram isso. Então, é a mesma coisa, né? Hoje a gente tem diversas meta-análises e revisões sistemáticas garantindo, né, que a gente tem um consumo de 2 a 3 ovos por dia, sendo um consumo extremamente seguro para a saúde, para o perfil lipídico. Quando a gente coloca a genética nessa jogada, quando a gente pensa em alguns genes, né, uma menor eficiência em enzimas, né, de apolipoproteína, de ApoB, de PCSK9, de FABP2, que são genes, né, que orquestram aí toda essas enzimas e esse transporte de gordura, não é bem assim, né? A gente tem que pensar, né? Então, a nutrição de precisão, a genética, eu costumo dizer que ela nos ajuda muito a entender o que eu chamo carinhosamente, né, nas aulas, dos nossos pontinhos fora da curva. Né? Uhum. Que são os pontinhos fora na curva? Normalmente, a gente tem uma conduta tradicional que vamos dizer, né, uma parte da população responde, né, aquilo. Sim. Você, né, nós nutricionistas e os médicos também. Tem tal doença. Normalmente, se eu dou esse remédio nessa dosagem, resolve. E aí tem aqueles que não resolvem, Que né? são os chamados protocolos, né? Que a Então, gente tenta, com a medicina funcional, fugir fugir desses desse. protocolos. Exatamente. Então, assim, a nutrição de precisão, a medicina de precisão, ou o que a gente chama né, uma medicina funcional integrativa, é realmente entender como o paciente responde e fugir desses protocolos. E, normalmente, quem trabalha dessa forma, né, atrai pacientes fora da curva. Eu É sempre falo com verdade, a Denise, entendeu? A é gente não verdade. tem, assim, um paciente... Eu não tenho um paciente que chega para mim e fala assim, eu queria emagrecer 5 quilos. Não, não. O Né? básico, né? Não, é uma coisa, uns kits e uns combos que exige que a gente vá para a genética, que a gente quebra a cabeça na metabolômica, que a gente vai lá na bioquímica, que eu mando algo para a Denise, e que a gente vê o que vai fazer, se esse suplemento respondeu, se não respondeu. O tempo a gente vai pegando um pouco mais de mão, né, Dê? Mas assim, apanha menos. Mas é difícil. É uma especialidade, é uma doação, né, Denise? Que eu Sim. costumo falar que a gente faz uma escolha, né, de um caminho que não é fácil, que exige muito estudo, que não é para todo mundo, né? Que é para poucos, mas que é muito gratificante, que é muito bonito, porque a Porque gente você consegue resolver efetivamente muita coisa. você começa a ver as coisas fazerem sentido, como o caso que a gente contou aqui, né? De uma menina com síndrome do ovário policístico, que classicamente está relacionado à resistência insulínica e um excesso de carboidratos na dieta. Então, normalmente acompanha meninas ou obesas, né? O grau 1, sobrepeso, né? Com uma curva de insulina e uma curva de glicose já alterada, né? E associado isso, acne, queda de cabelo, hirsutismo,
hirsutismo, irregularidade menstrual, e a gente sabe que toda essa síndrome está envolvida com síndrome metabólica. Então, normalmente, o que a gente faz? Vai lá, sugere redução de carboidratos, né, fugindo do pensamento da medicina, entre aspas, aí, né, tradicional, que seria o inibir da ovulação, silenciar aquele ovário, né, com pílula anticoncepcional, que é por isso que a gente tem o Sérgio Cabral no nosso módulo de intestinos e saúde da mulher, que ele vai bater bastante nessa tecla, tratar síndrome do ovário policístico não é dar pílula anticoncepcional. Então, a medicina tradicional foca nisso, e nós, da medicina funcional, por muito tempo, focamos na redução do carboidrato. Então, o que eu estou colocando para vocês é que a gente já está no 2.0. Né? A gente não está mais no nível 1 de medicina funcional, né? Porque vocês vão ver que muitos pacientes não vão responder apenas à redução do carboidrato. Pelo contrário, vão ficar mais magras, aquelas que vêm magrinhas, né? Vão ficar ainda mais magras, e com o aumento da ingestão da gordura saturada, elas podem até piorar essa síndrome do ovário policístico na tentativa de melhorar. Então, é só para mostrar para vocês que a gente está num nível acima, né? Então, é medicina funcional, tudo isso é medicina funcional, o sistema digestivo influencia em todo o aspecto aí, né? Que envolve síndrome metabólica, né? A Anne mesmo, na aula dela, fala bastante de síndrome metabólica, e muito daquilo tem a ver com o sistema digestivo, com a absorção, com a digestão, absorção e aproveitamento dos nutrientes. E aí eu queria entrar contigo na epigenética, né? Porque a gente fala bastante de genética, e você dá uma noção ainda na sua aula dessa questão, né? Do que é um gene, né? Do que é um cromossomo, né? O que é transcrição, né? O que é pós-transcricional e tal. E aí você coloca a epigenética. Eu gostei de uma definição que eu até anotei aqui, né? A epigenética seria o interruptor que liga ou desliga a expressão gênica sem alterar o DNA. Então, você vai lá, faz um exame, né, em que a pesquisa aí de um número X de genes, não estamos falando de exoma, né, falando de um número X de genes, e esse exame não vai mudar, mas a expressão desses genes é que pode mudar através do que a gente chama de epigenética, que basicamente é o ambiente, né, Anne? É isso mesmo. Então, assim, né, na genética, pessoal, existem diversas classificações dos genes. Então, para quem está aqui pela primeira vez, quem nunca ouviu falar de genética, né, então os genes, eles ficam lá dentro do núcleo da célula, e eles são considerados os maestros metabólicos, eles são um diretor da peça de teatro, né? Parte sempre de um gene a informação, né? A gente fala, né? Um gene codifica, né? Uma informação que é uma proteína, e vocês precisam entender essa proteína dentro do nosso metabolismo como uma enzima, um hormônio, um receptor, um transportador. A gente tem diversas proteínas, né, no nosso corpo atuando para que tudo funcione muito bem dentro do nosso metabolismo. Então, assim, a gente tem diversas classificações, né, genéticas. Então, a gente tem algumas variações genéticas ou alguns problemas no cromossomo, a gente tem alguns danos no DNA que realmente isso vai desencadear em uma doença, que isso vai levar. Então, se ali no cromossomo 21, ao invés de ter 2, eu tenho 3, eu tenho uma trissomia, de fato, eu vou ter uma síndrome de Down. Então, existem variações genéticas ali no gene que codifica a fenilalanina, né? Que se não acontecer, eu vou ter uma fenilcetonúria, eu vou nascer, né, com tal doença. Mas existem genes que a gente chama, né, que eles funcionam, né? Modelo 2.0 ou modelo 1.0, né? Enfim, dependendo da sua variação, que é o que a gente chama de polimorfismos genéticos,
o indivíduo pode ter um pouco mais de eficiência ou menos eficiência naquele processo, naquele metabolismo daquela vitamina, ou naquela predisposição de ter obesidade, de ter diabetes. Mas o fato é que esses polimorfismos genéticos, essa genética que é comum no consultório de nutricionista, de médico, né, que não é a genética feita por um geneticista relacionada a doenças, tá, pessoal? Essa genética, esses polimorfismos, eles sofrem muita influência do meio ambiente. Né? Então, como é que a gente chegou a descobrir isso? Né? Eu adoro contar essa história. Quem é meu aluno aqui já me ouviu falar. É tão interessante porque, olha só, a pesquisadora que viu que a expressão dos genes, né, poderiam ser modificadas, ela viu isso num primeiro momento em plantas. Né? Então, ela pegou plantas com DNA idêntico, e uma plantinha, ela botou no sol, ela regou, ela conversou com a planta, né? E essa plantinha, ela cresceu, ela ficou mais forte, ela ficou mais verde, né? Ela ficou maior. E a outra plantinha que ela não cuidou e deixou ali na sombra, ficou, né? Mais murchinha, menos verdinha e etc. Então, onde ela falou assim, não é só o gene, não é só a genética, né? Existe algo, né, do meio ambiente que influencia isso. Não é só o gene que se sustenta, que se autorregula. E aí disso foi para os seres humanos, as pesquisas, foi onde? Em gêmeos, né? Eu ia falar isso. Normalmente são gêmeos, né, Anne? Então, na genética, esse modelo de pesquisar em gêmeos, que a gente chama de monozigóticos, que tem o seu DNA quase que idênticos, durante muito tempo foram considerados idênticos, hoje a gente já sabe que ele tem alguns pontos de diferença, mas mesmo assim isso não é significativo. As pesquisas continuam sendo em gêmeos monozigóticos, porque daí eles sabem que tem o DNA idêntico, aí eles fazem uma coisa e outro com outra coisa, né? Para ver essa ação do meio ambiente. Então, nessa de pegar esses gêmeos monozigóticos, né, os primeiros pesquisadores que foram para seres humanos foram pesquisadores americanos. Eles pegaram gêmeos que tinham uma predisposição genética à obesidade, à diabetes, à dislipidemia, eles tinham isso dos pais biológicos. Só que um foi colocado para adoção com pais que tinham bons hábitos, né? Que comiam bem, praticavam exercícios físicos, e esse não desenvolveu as doenças que ele tinha como predisposição genética. E o outro foi colocado para adoção em uma família que tinha hábitos semelhantes aos dos seus pais biológicos. Ele era uma família que favoreceriam, que vamos dizer favoreceria assim. essa genética. E aí esse desenvolveu. Então, assim, foi uma publicação com um par de gêmeos, né? Ou seja, E quase nada, né? Quase nada, mas na época foi aonde eles observaram em seres humanos. E depois é aí onde o tamanho de amostra, né, se aumentou. E hoje a gente já tem extremamente bem documentado que realmente a epigenética existe, é uma ciência. A gente já sabe, inclusive, como é que esses genes alteram a sua expressão, né? Quais são os mecanismos, como é que o meio ambiente, o nutriente ou o exercício físico interage, né, com esse gene, para que essa predisposição, né, se aflore ou não. A discussão, Denise, que eu acho extremamente interessante, né, é que hoje eu tenho participado de muitas discussões em relação à importância de você saber os seus riscos genéticos, né? A partir do momento que você sabe os seus riscos genéticos,
você fica mais consciente, né, a chance aumenta, né, de você ter atitudes mais racionais, no sentido de evitar que isso se realmente aflore, né. A gente tem que pensar que as doenças muito também que aparecem lá na frente, elas são Uhum, construídas durante uma vida. exatamente. Então a gente tem que pensar que isso hoje, né, eu não gosto muito de termos muito sensacionalistas, assim, sabe, tipo, né, eu não gosto Uhum. muito, me Simplificar remete demais às vezes, né? simplificar demais as coisas como se tudo fosse fácil e possível. Sim. Mas, na verdade, hoje a gente discute muito, em tornar o melhor dos mundos seria tornar doenças crônicas não transmissíveis opcionais, né, Denise? Exato. Obsoletas, né? É, Eu acho assim que talvez o futuro seja esse, né? Que a gente caminhe para isso. E o que é importante é a gente saber, enquanto profissional de saúde, que o paciente ele não é refém daquilo, não é simplesmente espera haver a expressão que isso é inevitável, né? é, E não é, né? E dentro disso tem um gene aí, que a gente até comentou hoje à tarde, que é extremamente prevalente no nosso país, que é o polimorfismo, a variância do MTHFR. Vira e mexe, eu falo sobre ele nas redes sociais, muito porque eu sou portadora da variância em heterozigose, eu tenho uma irmã em homozigose, a mãe da minha sobrinha, ela é homozigota, e é um gene extremamente prevalente na população, né? E brasileira, se eu não me engano, chega a 30%, Anne, é isso? chega assim, chega de 30 a 40%, né? É Uhum. bastante variante. E o MTHFR, ele é um outro ótimo exemplo para a gente explicar o que a gente estava falando antes de falar de epigenética das respostas individuais, né? Uhum. Então, basicamente hoje, né, gente, eu só hoje faço da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, né, genética, montando aula ou atendendo pacientes com esse tipo de interpretação. E o que eu mais vejo, e é uma pergunta que eu recebo muito em aula ou quando eu abro caixinha no Tá. Instagram, coisa assim, é assim, eu tenho polimorfismo em MTHFR. Eu preciso suplementar metilfolato. E aí, qual é a minha questão? Eu pego um monte de gente que tem polimorfismo em MTHFR, que suplementa metilfolato e mesmo assim está com a homocisteína alta, Tá. né? Então, o que eu quero dizer, né, com isso? Não é tão simples assim, né? Então, não é suplementar metilfolato que a gente vai resolver a variância ou a menor eficiência do MTHFR. Então, a gente tem Uhum. que pensar, novamente, existem algumas pessoas que você dá um metilfolato, resolve a situação, entendeu? Sim. E, Uhum. e existem, e eu tenho pacientes que eu dou metilfolato, que eu dou B12, que eu dou B2, que eu dou B3, que eu dou SAMI, que eu dou betaína, que eu dou colina, que eu arrumo a absorção. E mesmo assim é dificílimo ajustar essa casa, É. entendeu? Então, assim, e aí Não o é paciente. simples assim, né? E a Não, gente sabe que também depende muito de um sistema digestivo funcionante, né? A gente fala sobre isso, que o ácido fólico ele tem que passar por uma hidrólise na mucosa intestinal, e que muitas vezes, por conta de disbiose, hipercrescimento microbiano, processos inflamatórios na luz do sistema digestivo, que dificultam o contato do nutriente com a mucosa, que vai fazer essa hidrólise, há uma dificuldade também da transformação do ácido fólico numa forma em que possa ser absorvido, né? E isso, além de tudo, nós temos a dieta hoje, né, pobre em folato, o próprio alimento vem pobre em folato por solos empobrecidos, né?
justamente por isso que se tem aí as farinhas enriquecidas, que eu odeio esse termo, né? Eu odeio, porque passa a impressão de que eu estou dando de ouro líquido, né? Sei lá, para o paciente, na hora que eu falo, olha, mas esse biscoito cheio de gordura hidrogenada, açúcar e farinha é enriquecido com ácido fólico, ou seja, né, uma coisa que é Parece que uma porcaria. mascara o que é, né? Eles tentam ressaltar o que é bom para o que é bom, Exato, né? para E também mascarar a inutilidade daquele alimento enquanto alimento, né? Ele pode ser diversão, mas alimento aí já é outros 500, né? E ainda temos ainda uma questão que envolve o sistema digestivo estar funcionante e tal. E a presença da positividade desse polimorfismo aí, Anne, está relacionada há muitas condições, né? As próprias doenças digestivas, então a gente vê um aumento da incidência, por exemplo, de síndrome do intestino irritável, né? Em pacientes que são portadores aí da variância genética, mesmo em heterozigose, então a gente vê um aumento do síndrome do intestino irritável. A heterozigose, ela leva de uma menor eficiência, os artigos trazem de 30% a 40% na enzima. Então, a heterozigose, existem heterozigoses que isso depende de cada gene, tá? O peso da heterozigose, vamos dizer assim, Entendi. existem heterozigoses que realmente a ação dela quase se assemelha em você não possuir aquele polimorfismo, então não é muito relevante, e sim na homozigose. Mas na MTHFR, eu já li artigo que traz 33%, já li artigo que traz uma redução de 38%, enfim, de 33% a 40%, e na homozigose em 70%. Se você reduzir a ação de uma enzima em quase 40%, aí você soma que o paciente não ingere o ácido fólico, dá caca em heterozigose, entendeu? Sim, sim. Então, é uma redução significativa, né? Nós não Muito. estamos falando de uma redução leve, né? De atividade, né? E aí a gente sabe que está relacionada também, né? Às doenças do próprio aparelho digestivo, né? Alterações de funcionamento imunológico, né? Há um aumento de uma tendência, aumento de permeabilidade intestinal. A gente também tem um aumento, inclusive, das doenças inflamatórias intestinais nessa população que é portadora do polimorfismo, mas hoje a gente relaciona o polimorfismo da MTHFR com doenças autoimunes, e também com distúrbios psiquiátricos. E aí hoje você falou, nossa, eu tenho uma aula para gravar, né, de MTHFR e a ligação com os sintomas psiquiátricos. Dá uma palhinha aqui para a gente, Anne. Então, eu estou doida. Quem entrar na turma agora, da pós da Denise, vai receber aula nova e fresquinha aí, né? Mas é isso mesmo. Essa enzima ela é tão importante, Denise, que assim, esse ciclo, né, de um carbono, ele consegue influenciar na fertilidade, na enxaqueca, em doenças psiquiátricas, na homociteína, em saúde cardíaca, em infarto, no processo de detoxificação, entendeu? Ele mexe na deficiência de glutationa, então, assim, é um conjunto, né, de coisas. Ele é super influente no processo de metilação, né? Então, a metilação ela é um dos mecanismos que altera, que a gente estava falando de Da alterar epigenética, né? a expressão dos genes. Então, assim, hoje, dentro de painéis genéticos, farmacogenéticos, porque a farmacogenética hoje está evoluidíssima dentro da psiquiatria. Então, quando a gente vai pegar o painel farmacogenético psiquiátrico, né, tirando as CYPs, né, as enzimas do citocromo P450, que metabolizam os remédios, os fármacos mesmo, vem os RS da MTHFR, né? E o quanto eu moro aqui em Santos, e aqui em Santos eu atendo muitos pacientes encaminhados por um psiquiatra aqui, que é um grande
amigo que chama Dr. Bruno Reis. Ele tem como prática clínica dele pedir esses farmacogenéticos, porque ele atende pacientes extremamente graves, tentantes realmente de suicídio, e o quanto é bonito de ver, e quando você vê esse polimorfismo e você vê esse olhar da suplementação do complexo B, em especial, sim, do metilfolato, enquanto isso, associado, óbvio, com a medicação psiquiátrica, potencializa essa medicação e realmente tira esses pacientes, né, desse risco, Porque a gente sabe que existe, assim, com uma certa frequência, principalmente nas doenças psiquiátricas, você começa a tratar com um antidepressivo e chega em dose máxima e esse paciente não evolui. E o que a gente vai vendo é que esses pacientes vão ficando polifarmácia, né? Cada vez mais remédios, todos em doses máximas, todos sofrendo com os efeitos colaterais da medicação, mas sem ter o efeito. Uma melhora, uma retirada desse quadro depressivo, né? Então, é muito comum a gente ver pacientes que têm uma depressão que a gente fala arrastada, consegue até sair, trabalhar, mas tem aquela coisa, fica 5, 10 anos, né? Nesse processo. E, na verdade, isso é uma coisa química, isso hoje, né? E a psiquiatria sem a genética hoje é o que é um absurdo. A quantidade. Na verdade, começa a ser um adivinho, né? É mais ou menos um adivinho. Né? Não, o doutor Bruno ele fala para mim, ele fala assim, Denise, Anete, tem remédio psiquiátrico que eu posso prescrever de 50 miligramas a 500, né? Então, assim, qual é a resposta do paciente? Se um paciente que já tentou suicídio, que está na cama, que está mal para burro, eu preciso tirar ele disso urgentemente. Todos esses remédios têm que demorar 15 dias, 21 meses para ver se vai fazer efeito. Então, assim, ele começa com 50 gramas, não faz nem cosquinha. E aí? Então, assim, quando você Quando que eu vou mudar isso, né? Olha quanto retardo, né? Pois é, sabe? E aí, e aquilo que você falou da polifarmácia. Os pacientes estão com a dosagem máxima daquele, aí toma remédio de manhã para poder levantar da cama, aí toma remédio à noite para dormir. Então, quando você sabe como é que aquele paciente metaboliza aquele remédio, se ele metaboliza lentamente ou se ele metaboliza de uma forma mais rápido, os médicos já sabem de que dose ele vai partir. Se é um paciente que metaboliza muito rápido, ele precisa de uma dose maior, porque ele vai acabar com aquilo muito rápido no corpo dele. Ou ele fraciona, ele dá de manhã, ou ele dá 3 vezes ao dia. Entendeu? Tem várias coisas a serem feitas do que o que está na bula, no sentido de um remédio de manhã, um acordar na dosagem, né? Então, sim, a individualização desse processo, né? A individualização desse processo. Maravilhoso. Então, maravilhoso. E a gente vê resultados. E assim, né, nesses pacientes psiquiátricos, eu até atendi um paciente a semana passada, encaminhado pelo Dr. Bruno, que ele fez o exame genético dele, ele tem alteração em MTHFR. Esses pacientes precisam de dosagens de complexo B, né, maiores. Depois eu vou mostrar para você. Otimizado. E depois eu vou mandar para você ver o exame dele de metabolômica. Porque aí ele fez também a metabolômica. Todo deficiente em complexo B, né, na sua metabolômica, em ácido fólico, em B12, né? Então, assim, respondia muita coisa. E o quanto, com o esquema de medicação, quando associado com essa suplementação, o quanto ele melhorou. Melhora, exatamente. Muito. E a gente fala isso no módulo de intestino-cérebro, eu falo de vários variâncias, da CONT, por exemplo, né? Da MTR, da MTHFR, eu falo um pouco disso, e isso tem muito a ver com o sistema digestivo e com os processos de detox também. E eu queria, antes da gente acabar, tem uma parte, assim, na verdade, é sensacional, né? Como as coisas se interligam, né? Tem uma parte da sua aula que você começa a colocar
por exemplo, o que os nutrientes, né? Então, o que uma dieta pode ajudar na expressão, né, gênica, ou seja, na epigenética, né? Então, eu posso fazer metilação, né? Aí você coloca aqui, deixa eu certo aqui a modificação das histonas, né? Os microRNAs, e o quanto a dieta e o meio, né? Claro, a epigenética aí, pode facilitar ou não, né, a expressão, ou modular essa expressão. E a gente percebe que se repetem os nutrientes, né? Então, Sim. A gente ouve com uma certa frequência, por exemplo, o ômega 3, o sulforafano, né? O resveratrol. O complexo B, o resveratrol, a vitamina A, a vitamina D. A gente tem ali ó, o cúrcuma, a Fernanda está falando aqui, exatamente, Fernanda. A gente tem aí, né, vamos colocar, eu ia falar top 5, mas não é, um pouco mais. Né? É mais um pouco ainda, mais, né, Dê? Que realmente as pessoas têm que entender que isso tem que ter um olhar e que tem que estar no dia a dia da alimentação deles, né? Então, assim, em relação a isso que a Denise está falando, a expressão dos genes, gente, ela é muito dependente dos nutrientes que a gente oferece. Então, esse processo de regular, né, a expressão dos genes depende da gente comer, de haver essa disponibilidade. Acontece o processo de digestão, parte-se do princípio que o intestino está íntegro, e aí acontece uma Então, vocês imaginam quando não está, né? Que é relativamente comum, né? Aí a gente parte do princípio que esse intestino está com uma boa permeabilidade, com uma boa absorção. Esse nutriente cai na corrente sanguínea. Essa corrente sanguínea, que é um veículo de transporte, transporta para todo o corpo para que esses nutrientes exerçam a sua função, né? E aí, disso, ele chega próximo, né, esse nutriente das células, e o gene está lá dentro da célula. Então, olha só o caminho do que a gente come, o que tem que acontecer, o que tem que fazer para ele chegar lá perto do gene, que é onde a coisa acontece. E é onde o nutriente tem que chegar. Se a gente dosou no sangue e está ok, né? Enfim, do sangue para frente tem ainda um belo de um caminho. Esse nutriente tem que chegar lá no gene, dentro do núcleo da célula, e aí esses nutrientes, né, na sua forma já, né, química, eles interagem com esse gene. Seja, como a Denise falou, por um processo de metilação, então o grupo metil CH3, o principal doador desse grupo metil é o ácido fólico, é o complexo, né? Funcionar bem essa orquestra do complexo B, mas principalmente do ácido fólico, né? Que doa esse grupo metil. As histonas, né? Então, eu sempre explico assim: pensem que um DNA, se eu esticar, ele tem 2 metros de altura. Então, são 2 metros de altura compactados dentro de uma coisa minúscula, né? Muito menor que, núcleo, que minúscula. Né? Então, essa compactação perfeita, ela é feita por uma estrutura que se chama histona. Então, essas histonas, elas fazem essa compactação. Se eu tenho uma alteração das histonas, né, nessa estrutura, se ela fica mais frouxa, o que está aqui dentro se movimenta mais, tem mais espaço. Se ela está muito compactada, o que está aqui dentro não consegue se movimentar. Então, eu também, por uma modificação nessa compactação da histona, altero a expressão dos meus genes. E, por último, os microRNAs, e essa histona, né, os nutrientes, eles se ligam aqui, né, na sua estrutura, e fazem essa alteração. E os microRNAs, como o próprio nome já diz, gente, eles são micros, tá?
Então, eles conseguem se acoplar aqui, né? São estruturas complexas. Quem está entrando na pós da Denise, que eu estou vendo gente falando aqui, vai ter aula disso nos detalhes, né, Dê? Então, não assustem. não assustem para quem for Prepare o caderninho, que é É. muita coisa. Na aula eu explico detalhadamente cada mecanismo desse, cada nutriente, como é que ele chega, como é que ele interage com o gene, como é que ele se liga no receptor, como é que as coisas acontecem. E a partir do momento que a gente tem conhecimento, gente, o conhecimento liberta, né? A partir do momento que a gente tem esse conhecimento de como os nutrientes interagem, é muito bonito, né? De aplicar isso e de ver. E a gente Enfim, começa a ver que muitos se repetem, né? muito se Muitos repetem nutrientes vão agir em várias fases do processo, em né? várias. E a gente sabe que muitos desses nutrientes, não esquecendo que as células do sistema digestivo também são células que também expressam, né, DNA e tudo mais. E são células que também sofrem pela falta dos nutrientes. Então, quando a gente está falando em doenças do sistema digestivo, a gente tem um aumento da incidência de doenças inflamatórias intestinais, por exemplo, em pacientes que têm polimorfismos, que têm variantes, eu citei aí da MTHFR, mas tem muito mais, e a falta desses nutrientes, infelizmente, o que a medicina dita tradicional faz, Anne? Eu estou falando porque eu já fiz isso, eu não quero que vocês façam mais, né? O paciente chega com um diagnóstico de doença de Crohn, uma retocolite ulcerativa, e aí a gente aplica um inibidor imunológico, né, para calar, né, silenciar esse sistema imunológico, mas falo assim, pode continuar comendo normalmente, né? E aí eu já tive paciente que veio falar assim para mim, mas eu vou ter que parar de comer salsicha, ou nuggets, ou salame e tal, né? Eu falo, né? Não tem problema, agora a gente já está cuidando, né? Pode continuar. Vocês acham que tem cabimento, né? A gente continuar deixando o paciente ingerir alimentos que vão ocasionar inflamação local mesmo, que são pobres em nutrientes, a gente já tem uma dificuldade absurda de assimilar o nutriente do alimento, mesmo quando ele é rico de nutriente. Imagina, num alimento pobre em nutriente, eu vou deixar a pessoa continuar comendo esse tipo de coisa. Isso não cabe mais, né? Isso não cabe mais num paciente que tem uma doença que envolve o sistema digestivo. Infelizmente, como a Anne falou um pouquinho de tempo atrás, a medicina é muito lenta, né, Anne? Na recomendação, se espera muita coisa, acontecer muita coisa errada, para daí alguém falar. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu falo de desprescrição de prazóis há pelo menos uns 6, 7 anos, né? Que eu falo sobre isso, e já existem recomendações canadenses, americanas, europeias, né? Eu morei em Barcelona, já existia um certo cuidado, né, com a prescrição crônica dos inibidores de bomba de prótons. E a primeira vez que eu falei sobre isso aqui no Brasil, numa rede social, né, falei muito apaixonada e tal, foi o primeiro cancelamento que eu sofri, uns 6, 7 anos atrás, que um monte de gente começou a me xingar, médico, tá? Médico, porque não podia falar em desprescrição de prazóis, né? Hoje, a Associação Americana de Gastroenterologia lançou agora, em abril, 6, 7 anos depois, né, um manual de desprescrição de prazóis, né, sugerindo que a grande maioria dos pacientes que fazem uso crônico, eu estou falando, né, não estou falando para cicatrizar uma úlcera, né, então os pacientes que fazem uso crônico dessa medicação, mais de 70% não tem indicação de usar. Estão usando por over the counter, né? Ele chega na farmácia e compra sem receita, ele manda manipular sem receita, e aí ele vai usando aí indefinidamente, enquanto ele poderia efetivamente se curar se ele mudasse hábitos de vida, se ele melhorasse, não ao contrário, né? Se ele melhorasse o potencial de
digestibilidade, como se ele estivesse usando uma coisa assim totalmente inócua. Além do que é trazido, né, com o inibidor de bomba de prótons, aquele coisa assim, é para proteger o seu estômago. Né? Você fala assim, ai, que bom, né? Eu estou protegendo o meu estômago. A gente já até imagina o estômago felizinho recebendo prazol, né? Coitado do estômago, né? Não quero dizer que não exista ninguém que vá precisar usar de forma crônica, vai. Quando a gente está falando nos pacientes que têm uma síndrome aí, né, de hiperprodução de gastrina, mas qual que é a porcentagem de pacientes que sofrem disso? É mínimo, né? Os tabagistas crônicos e tal, mas a gente não quer mudar a vida do paciente, né? Então a gente tem que efetivamente sugerir, pare de fumar, né? Que você está acabando com o seu estômago. Então, a gente tem que ter um pé no chão, no sentido de saber até onde a gente pode chegar, né? Então, Anne, eu quero te agradecer, ó, já passamos aí de 1 hora de conversa. Quando eu converso com você, eu nem sinto passar o tempo. Ai, Dê, eu também. Muito obrigada, tá, por estar aqui essa noite com você. É um aprendizado. Espero que vocês que participaram da aula, né, tenham gostado. Dê, tem uma pessoa aqui perguntando se enfermeiro pode fazer, que ela quer fazer só pós. Ah, pode. A gente tem farmacêutico, a gente tem o Luiz, né, inclusive dessa turma da pós-2 que vai fazer prova agora, né, é farmacêutico, a gente tem professor fisioterapeuta, né, psicólogo, a gente tem, tá? Tem. Eu só te sugiro, vai sentar e estudar, porque que dá para acompanhar, dá sim. Mas é bem denso o conteúdo, né, como vocês tiveram uma ideia aqui da gente conversando, eu e a Anne, mas qualquer profissional de saúde, desde que já esteja formado, está apto, sim, a participar da nossa pós. Para terminar, Anne, eu queria só uma coisinha de 2 minutinhos, né? Que a gente fala, que você fala bastante na sua aula, e eu acho que é importante a gente falar um pouquinho aqui. Quando a gente está falando em medicina funcional, a gente está falando em qualidade de vida e a gente está falando em longevidade. E hoje a gente sabe que os telômeros, né, que são estruturas ali no finalzinho, eu gosto muito da analogia que você usa com o cadarço, né, aquela pontinha do cadarço que faz com que o cadarço não se desfie inteiro, né, aquilo ali que sela o cadarço, o telômero é aquilo no cromossomo, né, Anne? Então, hoje a gente tem também conhecimento para ajudar a frear o encurtamento desses telômeros, né, Anne? Sim, então é isso mesmo, né? Então hoje a gente tem todas as estruturas do DNA, né, que envolvem esse cromossomo sendo super estudadas. E aí, essa estrutura chamada telômero, ela é ainda muito estudada para ser utilizada como um biomarcador de envelhecimento celular, né? E por quê? Se esse comprimento, né, de telômeros, né, porque essa região das pontinhas do cromossomo, né, se eles estiverem muito curtas, tiver uma quantidade de pares de base muito pequena, a gente tem um problema que é assim, essa célula ela para de se dividir, né? E ela entra em apoptose, né? Que ela se mata porque ou ela vira uma doença ou ela vira um câncer, né? Uhum. Então, esses telômeros eles vão sendo encurtados fisiologicamente conforme nós vamos envelhecendo. Então, a gente nasce, né, bebezinhos, tem em torno de 10.000 pares de base como comprimento médio de telômeros. Aos 35 anos, a gente tem 7.500 e aos 60, 4.800. Então, isso é o natural. O que o estilo de vida faz, né? O que fumar, o que ser sedentário, o que ser inflamado, o que comer mal, o que ter doenças crônicas não transmissíveis fazem? Aceleram esse encurtamento, esse envelhecimento celular. Então, o que é para a gente chegar ao final da vida com 4.000 e poucas pares de base, a gente está tendo isso com 35 anos. Né? Então, imagine uma célula com 35 anos que não tem mais comprimento de telômeros, não sabe
A gente tem uma morte celular, que a célula faz isso para nos proteger. Então, isso acontece, só que quando em excesso, quando muita célula está fazendo apoptose porque não tá conseguindo se dividir, então isso é um problema grave, né? Então aí começa os declínios cognitivos da vida, o aparecimento das doenças crônicas não transmissíveis, tem diversas patologias, o aparecimento de câncer, né? Uhum. Associadas com esse encurtamento. Então, é uma coisa que também é vinculada ao estilo de vida, né? Olha só, Aos aqueles nutrientes, mesmos nutrientes que a gente aos, comentou, né, é, que também são chamados de nutrientes senolíticos, justamente porque inibem a senescência, que é o envelhecimento. Então, resveratrol, curcumina, a gente tem ômega 3, a canela, que eu comentei hoje num videozinho de rios que eu fiz lá, ácido elágico, a gente tem um monte de coisa que pode ser usada para frear esse encurtamento dos telômeros, e ao mesmo tempo eles vão agir epigeneticamente na melhora da expressão gênica e vão agir localmente sobre as células digestivas, melhorando o estresse oxidativo dessas células e dessa forma diminuindo o estímulo sobre o sistema imunológico, melhorando o funcionamento transmembrana de absorção de nutrientes, secreção de enzimas, ou seja, a saída também, aliás, começa pela boca. Anne, muito, muito obrigada mais uma vez por você disponibilizar uma hora do seu dia, uma pessoa extremamente concorrida, que eu sei, meus pacientes que eu digam, que eu mando bastante paciente para a Anne. Anne, gratidão, minha querida, viu, pela sua presença aqui e pela presença de todos que contribuíram e participaram. Fico muito feliz e espero vê-los na pós, agora a partir de agosto. Amanhã estaremos com o Fabrício Assini, não percam, que é outra pessoa maravilhosa, e na quinta-feira só comigo, com prazer. Um beijo, meus queridos, boa noite. Anne, fica com Deus, obrigada, gente, viu? muito obrigada. Boa noite, um beijo para quem gostou de genética. Vai ter tudo detalhadamente. Esmiuçadinho. E lá no módulo, tá Tá bom? bom, minha querida. Um beijo. Beijo. Obrigada, gente. Boa Tchau, noite. tchau, Bom tchau. descanso.